Salve rapaziada, eu sou o Luiz, está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui dizendo sobre os maiores clássicos do futebol mundial. Bom, os clássicos que eu vou trazer nesse vídeo aqui são, primeiro aqui que eu vou falar sobre seleções, que é a Alemanha e também a seleção italiana, o clássico entre Alemanha e Itália. Depois Real Madrid e Atlético de Madrid. E por último, o clássico italiano, o time da Roma contra o time da Lazio. Então eu vou trazer aqui um pouco da história de todos esses três clássicos também, demorou? Então, se você no caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também no canal e não esquece de like também, demorou? E se a luz estiver um pouquinho mais fraca, que eu tô gravando de noite, então eu tô só com a luz da ring light aqui, também com a luz da lâmpada, então a iluminação não vai ficar muito boa, porque eu tô gravando de noite, normalmente eu gravo de manhã. Então não ligue muito para a iluminação, seria algo importante, mas não tem muito o que eu fazer agora, demorou? Então, grande abraço, então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, te dando esse aqui o vídeo, então eu vou começar falando aqui sobre o clássico entre a Alemanha e também a seleção italiana. Bom, esse clássico começou desde muito antes da própria existência do futebol, quando ainda existiam os impérios europeus, o grande império germânico e também o grande império romano, que disputavam ali lá naquela época. Bom, mas já recentemente, já no século XX, foram rivais na Primeira Guerra Mundial, foram rivais lá na Primeira Guerra, e também aliados na Segunda Guerra, a liderança de Hitler e também do Mussolini. Bom, e ambas as seleções elas possuem 4 títulos de Copa do Mundo. A Itália 34, 38, 82 e 2006. A Alemanha 90, 74... 90, 74 e não lembro os outros dois títulos, e 2014 e o outro eu não lembro. Bom, eu acho que são esses os anos lá das seleções, e também juntas eu quero dizer não disputando uma contra a outra, mas sim juntando todos os números, as duas seleções disputaram juntas um total de 14 finais de Copa do Mundo, mais do que todas as seleções europeias juntas, ou seja, apenas duas seleções somadas já disputaram mais vezes a final da Copa do Mundo do que todas as outras seleções europeias. Bom, e ao todo as duas seleções já se enfrentaram em fases finais da Copa do Mundo um total de 5 vezes. A primeira não, né? Vou citar duas bem marcantes. Uma delas em 1982, onde a Itália venceu a Alemanha pelo placar de 3-1 lá em Madrid. Também na semifinal em 1970, onde a Itália venceu por 4-3 a seleção da Alemanha lá no México. Tanto que para muitos italianos e também para muitos alemães, esse confronto em 1970 foi eleito para eles o confronto do século, o melhor jogo do século XX. Tanto que a FIFA meio que considerou essa lembrança dos italianos e também dos alemães, que colocaram uma placa no estádio Azteca, lá no México, onde foi o confronto entre a Alemanha e a Itália, dizendo que houve o confronto, que a Itália acabou ganhando de 4-3, e que foi um dos maiores jogos do século, e que também para os italianos e para os alemães foi sim o maior jogo do século. Bom, o primeiro confronto entre as equipes, entre a Itália e também a seleção da Alemanha, confronto normal, não exatamente de Copa do Mundo, foi em 1923 lá na Itália, onde a seleção italiana acabou vencendo pelo placar de 3-1. E já a primeira vez que a seleção alemã conseguiu ganhar da seleção italiana foi em 1929, onde a Alemanha acabou ganhando de 2-1. Já em Copas do Mundo, o primeiro confronto entre as seleções foi só em 1962, lá no Chile, onde o Brasil acabou se sagrando campeão do mundo, com o Garrincha jogando muito, como todo mundo conhece. Bom, e em Copas do Mundo, a Alemanha nunca venceu a seleção italiana. O máximo que já aconteceu foi um empate entre as duas seleções. Então temos aí uma hegemonia da Itália no confronto com a Alemanha. Ou seja, a Alemanha precisa ganhar um confronto aí para meio que mudar um pouco dessa história. Vou falar agora sobre o confronto espanhol entre Atlético de Madrid e também o time do Real Madrid. Bom, o time do Atlético nasceu, né, em 1903, depois de um grupo de caras que acompanhavam o futebol espanhol, um grupo de bilbaínos, terem acompanhado o jogo do Atlético de Bilbao. E também o time do Real Madrid na época, que atuava na época, ele se chamava Madrid FC, não era ainda o Real Madrid que a gente conhece. Bom, e o Madrid FC ele foi fundado em 1902 por rapazes de boa família, que eles eram fundadores, que eles eram pertencentes à Instituição Libre Enseñanza, ou seja, a instituição livre de ensino, ou seja, o pessoal de alta classe lá da Espanha foi quem acabou fundando o Madrid FC. Bom, e eles acabaram descobrindo o futebol lá na Inglaterra, como todo mundo conhece aí, o futebol foi inventado
lá na Inglaterra, tanto que eles fundaram um clube em 1897 chamado Sky, porém que com problemas financeiros acabaram meio que fechando lá. Não sei se era problemas financeiros, mas teve uma série de problemas, um deles financeiro, mas não sei se era o maior problema, se era a questão financeira. Bom, mas eles acabaram fechando o clube e aí sim formando o Madrid FC, que depois se chamaria Real Madrid, isso em 1902, como eu disse para vocês. Bom, e agora eu vou explicar aqui os apelidos de Real Madrid e também do time do Atlético de Madrid. Porque, para quem não sabe, Real Madrid é conhecido como os merengues e o Atlético de Madrid é conhecido como os colchoneiros. Explicando assim, vocês vão, pô, mas por que será? Sempre ouvi falar, mas por que será? Bom, porque merengue era um antigo doce branco, ou seja, acabou se identificando com o time do Real Madrid e acabou ficando os merengues, então acabou se identificando. E os colchoneiros é porque um colchão que era vendido na época tinha as mesmas listras da cor do Atlético de Madrid. Acho que era vermelho, branco e azul, eu não lembro se eram as 3 cores, mas tinha pelo menos 2 das cores que acabaram remetendo ao time do Atlético de Madrid, então acabou ficando merengues pro Real e colchoneiros pro time do Atlético de Madrid. Bom, e como eu expliquei para vocês um pouquinho antes, quando eu estava explicando ainda as raízes das equipes, a gente viu aí que eles têm raízes diferentes. Real Madrid com uma, como que eu posso dizer? Real Madrid com uma certa identificação com a nobreza, já o time do Atlético de Madrid já tem uma identificação diferente. O time do Atlético ele tem uma identificação maior com os emigrantes. Não uma identificação, né, mas foi fundado e na época tinha uma identificação maior com o pessoal de uma classe mais baixa, porque quem acabou formando o time do Atlético de Madrid foram imigrantes do País Basco. Como eu disse para vocês, acho que foi bilbanos, né, que eu falei. Isso, bilbaínos, acabei falando errado, porque é quem vive na região do País Basco, tanto que eles assistiram um jogo do Atlético de Bilbao para formar o time do Atlético de Madrid, porque o time do Atlético de Bilbao é do País Basco. Então acabou surgindo o time do Atlético de Madrid a partir de imigrantes que vieram do País Basco para meio que ter a sua vida e acabaram formando o time do Atlético de Madrid. Como eu disse para vocês, Real Madrid sempre com o apoio da nobreza, foi formado por rapazes de boas famílias, então o Real Madrid sempre teve essa identificação maior, esse apoio maior da parte nobre e da parte burguesa. Tanto que eu disse para vocês que na época, não lembro se era da ditadura espanhola, alguma coisa do tipo, quando tinham imperadores, esse tipo de coisa, Real Madrid sempre recebeu incentivo financeiro como que eu posso dizer, da governança da Espanha na época. Tanto que existem, por exemplo, o Barcelona tem uma rixa com o Real Madrid em relação a isso, porque o Barcelona foi, cresceu, se estruturou e hoje se tornou o Barcelona que é, a partir da própria garra. Já o Real Madrid sempre recebeu um incentivo financeiro para me conseguir crescer, então por isso que também existe essa disputa muito grande. O primeiro confronto entre as equipes de Madrid foi no próprio Campeonato de Madrid, na temporada de 1906-1907. Onde quem acabou ganhando esse confronto foi o time do antigo Madrid FC, ganhando por 2-1. Bom, o Real sempre obteve mais títulos do Campeonato Espanhol, principalmente. Porém, nos anos 40, o time do Atlético de Madrid acabou ultrapassando o Real Madrid. Só que na década seguinte, em 1950, o Real Madrid disparou absurdamente em relação ao time do Atlético de Madrid, em comparação de todos os títulos, Campeonato Espanhol, a Copa da Espanha e também da antiga Taça dos Campeões, que hoje em dia é a Champions League, onde o Real Madrid acabou ganhando 5 taças dos campeões de maneira consecutiva. Com aquela equipe de Ferenc Puskás, que era o húngaro, um dos maiores da história, e também do jogador o Di Stéfano, que para quem não sabe, o estádio da base, lá do CT do Real Madrid, o principal estádio do CT do Real Madrid, se chama Di Stéfano em homenagem a ele. Bom, e os dois grandes confrontos que marcaram essa rivalidade foram em ambas finais de Champions League. A primeira em 2014, onde o time do Real Madrid acabou vencendo o Atlético de Madrid pelo placar de 4-1, porém esse placar só foi definido na prorrogação, porque para quem lembra, para quem acabou assistindo esse jogo, todo mundo sabe que o Sérgio Ramos fez um gol nos acréscimos dos acréscimos, ou seja, já estava além do extra time, decidido pelo próprio árbitro, deu muita confusão, mas o Real Madrid acabou indo para a prorrogação e acabou ganhando o jogo por 4-1. E outro jogo também que marcou bastante foi na final da Champions de 2016, onde o time do Real Madrid acabou vencendo o time do Atlético de Madrid nos pênaltis pelo placar de 5-3. Então, dois confrontos que marcaram muito a rivalidade do time de Madrid foram na própria final da Champions League. Vamos falar agora sobre a rivalidade italiana, Roma e também do time da Lazio. Bom, essa rivalidade ela começa desde a localidade das duas equipes.
Isso porque a Roma está situada mais ou menos no centro, ou seja, na região mais nobre, ou seja, quem está no centro ali, que é o time da Roma, acaba tendo essa, como pode dizer, essa barganha de dizer eu sou mais nobre de quem é torcedor da Lazio. Isso porque o time da Lazio está localizado ao redor do time da Roma, ou seja, nos arredores ali do lado, tanto que são chamados os torcedores da Lazio de camponeses, por conta de estarem aos arredores, estarem à margem em relação ao time da Roma. Ou seja, o time da Roma sempre mais relacionado com a parte de nobreza, e já o time, o time da Lazio muito relacionado à parte mais pobre, uma parte em relação mais aos camponeses, como eles diziam na época. Vou falar agora sobre a formação das duas equipes. A equipe da Lazio se formou em 1900, um pouco antes em relação ao time da Roma, que foi fundada em 1927. E a equipe da Roma ela só foi fundada a partir de quando um grande líder fascista da época ele tentou fundir as grandes equipes lá daquela região. Então acabou se fundindo diversas equipes lá daquela região e acabou se formando o time da Roma. Porém, o time da Lazio foi a única equipe que não quis se fundir com a equipe da Roma, com a equipe da Roma não, né? Com a formação da equipe da Roma por conta de uma intervenção de um outro líder fascista da época. E o nome desse líder fascista é o Giorgio Vicaro. E isso fez com que a Lazio acabasse tendo meio que a sua independência e conseguisse seguir os seus próprios passos. Tanto que depois desse líder fascista, depois de um tempinho já da formação da Lazio, dele tomar conta ali, ele acabou se tornando presidente da Federação Italiana de Futebol. Consequentemente, nessa mesma época que ele acabou se tornando presidente, a seleção italiana foi a bicampeã da Copa do Mundo em 34 e também em 38. E o outro líder fascista, como eu disse para vocês, que queria formar o time da Roma a partir da junção das outras equipes, ele queria fazer isso para conseguir bater de frente com as equipes de Turim e também com as equipes de Milão, que hoje em dia ainda tem essa história. Tentam bater as equipes de Turim e as equipes de Milão, mas as equipes são Juventus, Milan e também Inter de Milão. Bom, e ambas as equipes elas têm um lado político muito forte e muito forte mesmo, principalmente o time da Lazio, que tem sérios problemas com sendo racista, sendo preconceituosa em diversos momentos. Só vocês pesquisarem aí, vocês acham diversas vezes que a torcida, principalmente do time da Lazio, tiveram diversos problemas em relação a isso. Tanto que em confrontos entre o time da Lazio e o time da Roma, o time da Lazio chama o time da Roma de o time dos negrinhos, ou seja, por conta da Lazio não ter nenhum jogador negro, eles chamam o time da Roma de time dos jogadores negrinhos por conta da Roma ter jogadores negros. Então é mais algo que também os torcedores da Lazio fazem de errado. Bom, e o time da Lazio sempre tiveram muitos adeptos ao lado político da direita. Tanto que um dos maiores ídolos da história do time da Lazio, que é o Paolo Di Canio, ele já elogiou e defendeu publicamente o Mussolini, dizendo que era bom, que era isso, que era aquilo. E bom, para quem não sabe, o Mussolini era torcedor do time do Bolonha. Isso aqui é uma curiosidade. Ele era torcedor do time do Bolonha. Só que por conta do crescimento do fascismo lá na época, os diretores e o presidente do próprio time do Bolonha começou a barrar o Benito Mussolini, que ele era torcedor do próprio time do Bolonha, ele ia muito nos jogos lá do próprio time lá do Bolonha, só que acabou sendo barrado dos jogos por conta dos diretores e também do presidente da época não querer ligação com o Benito Mussolini, que era ligado, obviamente, ao fascismo. Então o Bolonha não queria nada disso. Então ele meio que acabou virando a casaca e virando torcedor do time da Lazio por conta dessa ligação que já tinha com o time da Lazio. Então muitas das vezes você vai acabar vendo, bom, ele era torcedor da Lazio, nunca torceu para nenhum outro clube, mas não. Ele era torcedor do time do Bolonha, só que por conta dessas desavenças aí com os diretores e o presidente da época, ele acabou rompendo, ele não, né, os donos, vou colocar como donos lá do time do Bolonha, acabaram querendo cortar a ligação com o Mussolini para justamente não ter essa ligação do time do Bolonha com o fascismo da época, porque poderia acabar ficando marcado no próprio clube, como já aconteceu com outras equipes, como eu já disse para vocês. Por exemplo, o Schalke 04, por exemplo, teve uma ligação muito forte com o Hitler. Então, hoje em dia, é comum ver ainda um pouco dessa ligação com o time do Schalke, mesmo que acabou sendo sem querer, eles ainda têm essa identificação muito grande. Bom, e ambas as equipes elas somam um total de apenas 5 títulos nacionais. Ambas as equipes não têm muitos títulos nacionais e também não têm muitos outros títulos internacionais. Por conta dos grandes títulos ficarem principalmente para as 3 equipes, as equipes de Turim e de Milão. Como diz para vocês, Juventus, Inter e também o time do Milan. Então o confronto acaba ficando apenas em 3 ali.
o clássico que é muito pegado e também o clássico muito grande. Bom, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha esse vídeo no canal. Deixa o like também, demorou? Outra pra assistir vídeo do canal caso não tenha assistido. Sim, passando os cardinhos aqui, eu deixo com os vídeos sugeridos também, demorou? Então, um grande abraço pra vocês, falou e fui.